Olá, bem-vindo ao podcast, ao nosso podcast Dani Diferentona. Eu sou uma mulher de pele branca, estou dourada de sol, tenho 1,70 m, olhos castanhos, cabelos castanhos com luzes, um pouquinho abaixo do ombro. Estou vestindo um vestido azul bandeira. Que bom que eu tô aqui com vocês. Vocês já compartilharam os outros? Eu quero que todo mundo compartilhe. Gente, eu tô tão feliz, sabe por quê? Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu era fã. Olha como é que o mundo dá voltas. Eu era super fã e eu imitava ela. E depois de anos, sem saber, nós viramos amigas, sim, de uma maneira bem improvável. Eu vou deixar ela se apresentar, mas assim, gente, olha aqui. Ela tem livro, cara. A minha amiga é chique, é famosa e tem livro. Olha aqui, ó. Olha com quem eu tô hoje. A minha eterna bonequinha que eu ficava assim, quem quer pão, 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 pão. Gente, Ana, seja muito bem-vinda, amiga linda, linda. Amiga que virou da vida de oração, de fé, que a gente já orou muito juntas e a gente se entende em Deus. Seja muito bem-vinda, Ana. Se apresenta, que hoje a gente vai fofocar da vida dela. Já que você tem um público aí, né, de Libras e tudo, então eu sou Ana Paula, uma mulher de 1,72 m, branquinha também, loura, que mais? Cabelo castanho, estou vestida de uma blusa meia de friozinho marrom e uma calça social bege. Trabalhei com criança desde os 11 anos, mas hoje estou aqui como uma amiga que está muito feliz pelo seu trabalho. A Dani é uma mulher muito inteligente, eu sempre admirei muito pelo trabalho dela, não só buscando ajudar as pessoas que precisam, mas também sempre foi professora, sempre foi de dar nó em pingo d'água. Ela sempre fez tudo desde novinha. E a gente se conheceu de uma forma muito assim, né? Uma admirando a outra. Vamos ser amiga? Foi assim que a gente se conheceu. E a gente já tem amizade de mais de 20 anos, né? A gente começou com 24, sei lá, 23, 24. E é uma honra para mim estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha história, ajudar as pessoas que estão aqui assistindo também. Sempre que a gente escuta um podcast, né, Dani, a gente tem um olhar diferente. A gente não é um olhar de tipo, quero fazer igual, mas caraca, peraí. Ela já foi por esse caminho que eu achava que nunca daria certo e o improvável deu certo. Então a gente vai contar um pouquinho dessa história. Porque, na verdade, além dela ter sido paquita, a gente se identificou porque a Ana tem uma história de vida vivida real. E a gente tem muita coisa em comum também. Então hoje nós vamos falar dessas questões assim, de vida vivida como mulher, mãe, esposa, ex-esposa, gente que trabalha, que corre atrás. Assim, eu já sofri, já falei aqui, já fui refém emocional. A Ana também já foi refém emocional. Então, apesar até de todo o glamour dela ter vivido, eu falo que a vida não vem com uma linha reta, né? A gente faz muitas escolhas. Então, a Ana é uma mulher que fez muitas escolhas, porque ela sempre foi muito corajosa. Depois que eu descobri, que eu a conheci, né? Eu descobri isso. Como eu, né? Eu sempre fui muito corajosa, assim, ousada. Eu acho que quanto mais a gente é ousada, mais a gente erra. Porque a gente vai indo, é o que eu quero. Claro que na maturidade agora, que nós duas temos a mesma idade, a gente fica olhando, e vamos falar sobre isso também, a gente fica olhando pra nossa vida, cara, a gente podia ter feito diferente, né? Então a gente, não é que a pessoa vá seguir, mas eu dou muito conselhos, e você é uma mulher que pode dar muito conselhos nessa questão de vida profissional, vida material também, vida emocional, porque você viveu, tem propriedade para falar. E eu gosto de gente assim. Então é sobre isso, assim, sobre a nossa vida vivida, os nossos altos e baixos, nossos fundos do poço, que a gente vai falar hoje sobre o seu trabalho também. Cara, ela já escreveu um livro, né? CD, no caso, era meu sonho, porque eu canto, só me falta a voz. Mas é um detalhe. É um detalhe, porque presença de palco eu tenho, amiga. Você sabe que eu tenho presença de palco. Mas assim, é um detalhe. Você podia estar aqui, ó. Você podia estar aqui, e a gente ia arrasar. Então, assim, a Ana é uma mulher que viveu muitas coisas. E eu fico, assim, admirada. Além de ter um coração muito de Deus, assim, de saber quem é em Deus e saber quem Ele é em você. Não é uma pessoa religiosa. Também até já viveu essas questões da religiosidade, né? E agora já está na maturidade, né? Ganhou uma maturidade em questão disso.
E assim, vamos começar do início. Vamos lá. Você, novinha, quantos anos? 11. 11 anos, pá, TV, Paquita. Como foi isso tudo, assim? Como foi pra você viver aquilo? Você pensou quando você estava vivendo? De repente você nem pensou, né? Pensei. Pensou? Dani, eu vou falar assim bem rápido, porque a minha história também está muito já divulgada como eu entrei, até tá no documentário das Paquitas, Verdade, na Globoplay, verdade. na Globoplay e tudo. Mas eu morava em Vista Alegre, no subúrbio do Rio, e meu pai, ele era um homem que veio de Portugal, tudo que eu aprendi com meus pais é o que eu sou na vida, assim. Meu pai dizia, se o dinheiro não vem do suor, ele não é para você. Então, ele sempre dizia... Nossa, me arrepiei, porque ela é muito assim. Ela é muito Eu sou guerreira. muito assim. É Então, muito assim, eu já abri mão de $800 mil de Playboy, eu já abri mão de um monte de coisas que não era pela minha religiosidade, era de olhar para minha família em Portugal e falar, eu não quero que meu filho veja isso. Nada contra tais mulheres que fizeram, muitas precisaram, muitas gostam, fizeram por prazer, eu não tinha esse prazer. Talvez se eu tivesse esse prazer da sensualidade, talvez eu fizesse, porque ia ser uma coisa muito sutil, era com bonecas, a Xuxa tinha preparado tudo. Só que eu tenho uma família que lá em Portugal é muito religiosa, católica, e eu tenho uns pais que não queriam que eu trabalhasse em televisão. Meu pai nunca entrou na Globo. Ele achava que lá não era um ambiente para a filha dele. Só que minha mãe ia comigo, eu provei que não era o que ele imaginava. Depois eu vou contar uma história bem curiosa, quando meu pai queria me tirar de Paquita, e eu cheguei numa noite com 8 shows que eu tinha feito com um valor maior do que ele tirava no mês. E eu falava, pai, isso. Além de eu estar fazendo meu trabalho, eu ainda estou construindo o meu sonho. Eu dei um apartamento para os meus sobrinhos quando eu fiquei mais velha. Meu primeiro carro foi para o meu irmão. Então, eu sempre fui muito de família unida, de a gente um ajudar o outro. Enquanto um botava comida em casa, o outro estava juntando para comprar apartamento e era assim. Mas voltando a ser Paquita, eu estava em Vista Alegre e eu sempre fui muito atrevida, Dani. Eu era aquela pessoa que eu chegava na festa e eu queria pegar o microfone do quem estava lá cuidando para falar, vamos brincar disso. E eu era uma criança. Então, eu ganhei, quando menina, acho que eu tinha 7 anos, o concurso do Carequinha. Tu lembra do Carequinha? Claro. Ele fazia um concurso de quem rebolava mais. Na época não existia a Carla Pérez. E eu ganhei o concurso de rebolar mais lá no meu bairro. E nisso, eu falei, eu acho que eu posso. E aí eu comecei. Aí as moças que estavam nessa festa começaram a me contratar para apresentar as festinhas. Então eu fazia as brincadeiras da Xuxa e ganhava, na época não era dinheiro, mas eu ganhava lá brinquedo, ganhava umas coisas. Nisso, a minha irmã vendo eu fazer isso, minha mãe falava que eu era sem vergonha mesmo. Minha mãe dizia que tudo que falava assim, Paula, duvido você fazer. Eu ia lá e fazia. E aí ela foi, a minha irmã assistiu o programa da Xuxa, ela precisava de Paquitas, de 9 a 12 anos. Minha irmã pegou, porque eu tinha uma irmã que ela trabalhava em 2 empregos, ela tinha uma situação financeira melhor. E aí ela me perguntou, Paula, o que você quer de aniversário? Eu falei, eu quero a roupa do Bisco Meu, que na época, gente, era caro e era longe. E aí eu fui na Tijuca, na loja com ela comprou de couro, sabe? Era tudo bonitinho, a bota com lencinho, e eu fiquei com a gravatinha e tal, não sei o quê. E fiz meu aniversário, só que eu desci das escadas da minha casa, com as crianças embaixo e eu achando que eu era Xuxa. E eu fiz todo o show da Xuxa e a minha irmã tirou foto. Mandou sem eu saber. E eu competia no Pentágono, que era um colégio forte, para ganhar bolsa. Lá era 8 a média, era muito difícil. E aí minha irmã pagava para poder, aquele negócio que era para você aprender. Inscrição? Não, para você aprender. Era um reforço, mas tinha um nome na época lá dos anos 80. Explicador. Tinha explicador. E eu passava com 8, eu era estudiosa e eu competia de natação, por isso que eu sou grandona. E eu competia pelo Pentágono. Eu estava saindo de roupa de competição, me ligaram da produção da Xuxa. Olha, você pode vir aqui fazer um teste? Você foi escolhida pela Marlene Matos. Ela escolheu sua carta. Falei, eu? Teste? Não, moça, tá enganada. Bem que eu queria, mas não fui eu, não. Super aquela honesta, né? Ela falou, não, seu nome é Ana Paula Martins de Almeida, você não mora na rua tal? Eu falei, então anota aí. Rua Saturnino de Brito, 74, tal dia, 9 da manhã aqui. Falei, beleza. Cheguei à noite. Falei, gente, mãe, o que aconteceu? Que a gente comia todo mundo junto. Aí a minha irmã falou, Paula, eu mandei uma carta. Eu nunca achei que fosse nem chegar na Globo. E na época, Dani, eram 2.000 cartas, assim, era um morro. Imagina. Quando eu cheguei na produção, eram vários morros, assim, de carta. E a Marlene pegou a minha. Então, quando eu falo que Deus tem seus propósitos, ele não é que ele escolhe um ou outro, mas ele sabe que você está pronto, ou o coração
pronto para fazer o que ele quer naquele lugar. Porque Cada lá um tem seu destino, né? No momento. e lá eu sempre fui uma pessoa que... A minha família veio de uma família espírita, minha mãe não podia ser mãe, e aí ela, no catolicismo, fez uma promessa, que se ela... Meu neném, porque ela engravidou, e ela não sabia que estava grávida de mim, bateu 5 meses de raio-x, abriu a barriga, tirou as pedras grávida de mim. Tudo isso. Meu Deus! E aí, quando ela descobriu, eu era a segunda pedra que o médico falou assim... Essa parte eu não sabia da sua vida. É muita coisa. Por isso dá para escrever outro livro. É. A minha mãe, ela tinha 3 filhos, não queria mais ter filho. E aí ela fazia tratamento de pedra nos rins, sempre fez. Só que antigamente era aquelas batidinhas. E ela batia, saía a pedra, beleza. Quando ela engravidou de mim, não saía pedra, porque era eu. E além de mim, tinha outras pedras. Então, quando ela operou, ela tirou as pedras. Mas a pedra estava grande lá. Aí, quando ela foi fazer o raio-x, o médico falou assim, eu não vi essa outra pedra, essa está muito grande. Não tem nem como a gente abrir de novo agora, porque tinha um mês que minha mãe estava operada. Essa aí vai ter que ser com batida. Olha, eu não sei nem como é que eu vou fazer com você. Você vai para outro médico. Quando ela foi no outro médico, o médico pediu exame de sangue. E ele falou assim, gente, esse cara estava tratando você 5 meses e não viu que você estava grávida? E minha mãe estava grávida. Ela abriu com 3 meses de gestação. 5 meses de raio-x. E abriu a barriga com 3 meses, eu lá dentro. E aí, quando ela fechou e que ela foi nesse médico, o médico falou, olha, desculpa, eu tenho 20 anos de medicina, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que sua bebê tá aí. A ruim é que ela vai nascer sem orelha, sem nariz, sem nada, porque você bateu 5 meses de raio-x. Aí a mãe saiu dali e falou, moço, eu posso fazer um aborto? Ele falou, não, o neném tá com 5 meses, não vai ter como fazer aborto. Aí ela foi no padre, porque ela já tinha feito um aborto quando não casou. Minha mãe era muito novinha, casou e não tinha condições de criar, e minha mãe tirou e prometeu pro padre que não ia tirar mais. Aí ela foi confessar com o padre. Padre, eu prometi, mas não tem como. A neném vai nascer sem braço, sem corpo. Como é que eu vou fazer 3 crianças pequenas em casa? Aí o padre falou, não importa, você prometeu. Mesmo que venha numa cama, você vai ter que cuidar. Minha mãe disse que saiu dali. Meu Deus, coitada da sua mãe. Ajoelhou na igreja e falou, Deus, se o bebê nascer perfeito, eu vou botar ela para ser freira. Meu Deus. Tipo, a sua cara. Eu botei fogo depois eu conto essa história. Eu não queria ficar no negócio das freiras, eu botei fogo. Aí, gente, eu não sou tão da pá virada, mas é porque eu não conseguia decorar um coisa. Mas você não parece que é da pá virada. As pessoas acham que você tem cara de santinha. Sou calma. Porque você tem cara... Não, mas você não é calma. Não, tudo bem, você é calma, mas eu falo como sua amiga. As pessoas acham que você é essa cara de boneca certinha, não, assim. Não sou. Não é não, tá? Mexe com quem eu gosto pra tu ver. Não é assim não. Mas aí, estamos vendo, vai. Eu sou braba até na rua com quem eu não conheço. Aí, resumo, minha mãe foi me ter, falou pro médico, leva que eu não quero nem ver, porque achou que eu fosse nascer sem nada. Eu nasci perfeito, o médico falou, olha, eu nasci com 5 quilos. Não é nem 5 quilos? Minha mãe sempre teve filho grande. Meu irmão nasceu com 5 e pouco, abriu minha mãe. A minha mãe, tadinha, sofreu muito. Minha mãe teve que abrir de lá a lá. Sabe como eu tô falando, né? Pra tirar minha cabeça do meu irmão, com o cabeção. Aí, quando minha mãe me teve, o médico falou, olha... ela falou, leva que eu não quero nem ver. Ele falou, não faz isso não, é pecado. Ela nasceu perfeita, só que eu não chorava. E furavam, fizeram teste do pezinho e eu não chorava. Aí o médico falou, de tudo menor. Eu falei, muda. Até os 3 anos eu não falava. Meu Deus, Ana! E nem chorava. Todos me tratavam como muda. Até então, minha mãe estava perfeita, feliz da vida. Um dia minha mãe costurava e fazia bolo para fora, aqueles bem bonitão de festa. E aí ela estava costurando, ela esqueceu a agulha antigamente, gente, tinha para tomar banho, todo cochoado e tal. E trocava a criança em cima. Quando ela me botou em pé, eu furei o coisa. Meu irmão me conta até hoje que ele que falou, mãe, ela tá chorando. E aí eu comecei a chorar. Gente, ela não sabia dessa história. E aí ele falou, tem alguma coisa errada, que minha mãe não sabia que era um negócio no meu pé. Meu irmão que descobriu. Meu irmão que viu no meu pezinho vermelho e tava saindo sangue e tal. Aí tirou, eu fiquei... Aí minha mãe já faleceu, mas ela dizia que eu falo hoje mais do que os 3 anos que eu fiquei calada. Verdade. E aí, voltando a ser paquita, eu fiz 2 meses de testes. Gente, você é um milagre, desde Eu sou sempre. um milagre. Eu sou um milagre. De Deus. Eu sou um milagre. Por isso eu fui fazer meu ministério, por isso o Davi é um milagre, meu filho tinha 30 cistos, igual a minha mãe, só que minha mãe era pedra, o meu eram cistos. Você e Deus é me curou. Coisa. Aí, quando eu fui ser paquita, eu não sabia que era um propósito de Deus ali.
para minha vida, eu acho assim que tem coisas que Deus faz, a gente não está aqui para pregar para ninguém, até porque Deus não está à venda, tá, gente? Só que eu penso o seguinte, eu acho que quando você está desesperado, quando você não entende qual é o teu propósito de vida, você tem que olhar para o passado, olhar para o que Deus já fez e a mão dele na vida, até de outra pessoa contando. Se você conta uma história, eu falo, peraí, mas ela é minha irmã, semelhante de Deus, igual ele fez, ela fez a mim. Por quê? Então, peraí, talvez eu não estou com merecimento, eu não tenho um sentimento de merecimento e me castro, me auto-saboto numa caixinha. E aí, naquela época, eu já sempre sonhei em alto, eu queria ser apresentadora, eu queria dar um carro para meu irmão, eu queria dar um apartamento para minha mãe fazia muita coisa, cuidava de filho, não tinha uma empregada. Então, eu sempre sonhei em dar conforto. Tudo que eu tenho, Dani, eu dou para os outros. Eu não tenho para mim. Porque isso é um erro meu. Eu já tratei em psicólogo, mas eu tenho tanto prazer. E a gente já perdeu muito por isso também. Mas eu tenho tanto prazer em fazer alguém que eu amo feliz, mas a gente sempre fica em segundo plano. E isso é outro caso, né? Outra história. Aí fui ser paquita, fiquei lá durante 16 anos. Sempre querendo ser a melhor paquita, porque eu acho que isso é muito importante a gente falar. Não é porque você ganha um salário que você vai estar ali com raiva, com ódio do patrão, querendo matar o patrão porque ele tem mais que você. Não, eu queria sempre ser a melhor, porque na minha cabeça aquilo ali era uma ponte para eu chegar onde eu queria. Então, se eu fosse a melhor, um diretor ia me ver, um ator bem-sucedido ia me ver, então eu queria crescer. E aí eu fui assim, me tornei, graças a Deus, uma das melhores paquitas, porque eu me considero, né? Porque eu viajava muito. Eu ganhava em dólar. Eu pude comprar um apartamento para minha família na Zona Sul. Porque, não era porque era Zona Sul, não, tá, gente? É porque eu pegava 3 ônibus. Os motoristas tinham dó de mim, me separavam não sei se hoje ainda tem no ônibus, mas tinha um motor. Eu levava o meu travesseirinho e eu sentava no motor, porque era tão cheio o ônibus e o motorista separava o motor para mim. Você. Eu pegava 3 ônibus, voltava às 3 da manhã. Fui morar com a Xuxa. Por quê? Porque eu voltava de madrugada e uma vez um homem falou obscenas coisas pra mim, do lado da minha mãe. O cara era enorme, falava tanta coisa pra mim, se eu pegar você, se eu vou fazer acontecer. E aí eu berrando, porque eu sempre fui muito medrosa, chorando. Eu falei, mãe, não quero mais ser paquita. Tá maluca? Seu sonho agora que você entrou. Não quero mais. Não quero nunca mais estar nesse lugar. Tanto que eu nunca mais fui Central do Brasil. Eu tenho pavor daquele lugar. E aí minha mãe falou assim, tá, vamos, amanhã tem gravação, você vai lá falar com a Xuxa, se despedir e dizer que você não quer, que é grata. Minha mãe sempre foi assim comigo. Eu falei, tá bom. Quando eu fui, ela, você tá louca? Por que você não vai? Olha, você concorreu com 20 meninas, você deu banho em todo mundo, porque na época era 20, né? Depois foram 5 mil meninas. Aí eu falei assim, não tem condições, Xuxa, aconteceu isso. Ontem ela falou, não, chama sua mãe. Aí ela chamou minha mãe. Ela pode ir agora comigo pra minha casa? Eu tenho roupa, tenho tudo. E eu fiquei lá 1 ano e pouquinho, aprendi a comer saudável, aprendi a me modelar, que a Xuxa me ensinou tudo. Então eu digo assim, que o amor que ela tem pela minha vida, mesmo depois de todas as coisas que aconteceram, é de Deus, assim, veio do coração de Deus. E aí eu aprendi, Dani, com a minha mãe, muito sobre a vida de jejum. Eu fazia jejum para conseguir as coisas como paquita e conseguia. Como oração, eu cansei de ajoelhar em banheiro de Argentina, de estúdio. Por quê? Porque minha mãe era muito assim. E minha mãe ela era Camboja, minha mãe era do lado da mãe de santo, que era minha avó, que tinha um terreiro. E minha avó também ficou salva, não por a gente, porque ninguém podia falar de Deus em casa. Meu pai tinha pavor. Ele falava que era para dar dinheiro pro povo, né? Mas os dois foram porque eles encontraram, no final da sua vida, um porquê. Um porquê daquilo tudo que eles estavam passando, que estavam vivendo, e ficaram bem. Meu pai ficou bem com uma pessoa que lia para ele a Bíblia, que conhecia. Então, eu tive isso dentro da minha casa também e paralelamente, pessoas muito guerreiras, que sempre deram nó em pingo d'água. Eu vou esperar você fazer minha próxima pergunta para você, senão eu falo. Não, mas é que já entra direto. Mas, assim, você viveu essa questão de ser paquita, foi difícil, foi fácil... Como é que foi? Assim, você era... porque, na verdade, você cresceu. Você ficou de 11 a quantos anos? 18, como paquita. Como paquita, assim. Você viveu... É uma profissão, né? Hoje né? Na verdade, a gente não achava que era, né? Mas é uma profissão, mas hoje a gente viu que é. E aí, quando você entrou, você... se acostumou, acho que na verdade sim, você se acostumou porque foi com 11 anos, acostumou com essa coisa, o glamour, toda essa questão da mídia. Claro que, imagina se fosse agora no Instagram, ia ser muito mais, né? Mas naquela época já era, vocês estavam em todos os jornais, eu te imitava, todo mundo queria ser como você.
né? Como as outras paquitas. Então, assim, você soube lidar com isso, na verdade, você acabou até de falar, por conta também da sua família. Só pela minha família, né? Pela sua família. Porque Então, pelo assim, que eu já você- passei aí, É, assim, deve ter- de ofertas. Exatamente. Até você foi muito paquerada, com certeza foi, né? Davam cantadas. Só que você tinha. É o que você fala, Deus vai ajeitando. Você tinha uma base familiar. E tem onde eu até queria hoje. chegar. Porque, E por onde você exemplo, se queria eu chegar. namorasse, se eu seguisse as paqueras, eu iria ficar ruim com a Marlene. Que ela pedia pra não namorar, porque Ia ela sair do dizia que a foco, gente ó. era as desejadas no momento, né? Meninas novinhas. Então, eu me lembro que os grupos musicais do Gugu e eu no programa, a gente não podia chegar perto, não podia estar no camarim, não podia falar. Tinha seguranças bloqueando poder. mesmo. Porque ela tinha esse... Imagina, né? Novinhas, Não, mas muita responsabilidade. Você me perguntou se foi difícil. Foi difícil pra mim porque eu era muito desconjuntada. Eu não tinha nada de dança, nada. Eu fazia balé, mas é como se eu não fizesse, porque as paquitas iam para um lado e ia para o outro, elas levantavam o braço e eu abaixava. E o Barry, que era o coreógrafo, ele era um uruguaio, eu já não entendia muito a língua Ele dele. falava. E ele era aquele que ele valorizava quem era boa. Então, quem era ruim, corre atrás do teu prejuízo, porque eu não vou te ajudar. Era assim. Então, o que eu tive que fazer? Isso é até interessante a gente falar para as pessoas que acham que quem é muito inteligente, eu não sou igual, é porque eu não consigo chegar igual. Eu falava assim, caramba, peraí, ela aprendeu, de alguma forma ela aprendeu. Então, o que eu fazia? Eu pegava, pedia as bailarinas, pessoas que dançavam no clube da minha região, no meu bairro, para me ensinar as coreografias. Você correu atrás mesmo. E aí, o que eu fazia? Eu gravava no televisão e mostrava para elas. E aí, na época, elas não aceitavam dinheiro, mas aí eu fazia o churrasco, a gente fazia uma coisa para ajudar. E assim eu fui indo. Fui aprender a ter postura, cheguei para Marlene, perguntei, Marlene, como é que se tem uma postura? Aí ela botou, bote um livro, ande de livro. Marlene, como é que se fala bem? Você vai pegar um livro que você gosta, você vai falar alto e você vai falar aberto, devagar. Não sei o quê. Porque eu falava muito rápido, minha família é portuguesa. Então, eu falava que ninguém entendia. Você vê minhas primeiras entrevistas, nem eu entendo agora. E aí eu comecei. Eu não tinha dinheiro para fazer fonoaudiólogo, então foi tudo muito devagar. Então, e assim eu fui conquistando. Como é que eu aprendi a falar espanhol? Você não vai acreditar. Eu peguei uma fã, que a mãe era espanhola. Peguei um livro de presente que eu ganhei na Argentina, Ali El Niño de las Estrellas. Uhum. E aí cheguei para ela e falei, tia, posso ficar minhas férias aqui? Você me ensinando ela? Claro. Eu lia e ela consertava a minha pronúncia. Porque ela era da Galícia. Aham. Então, ela consertava a minha pronúncia. E aí, ao mesmo tempo, eu fazia dieta, porque ela fazia cada coisa de dieta para mim maravilhosa. E que, em contrapartida, a filha dela ia pro camarim, conhecia a Xuxa, fazer aquelas essa coisas troca, que toda fã naquela época não podia ter acesso. E comigo tinha. Então, tudo na minha vida, eu costumo dizer, Dani, que o não para mim é um sim. Então, exatamente. Quanto você é mais muito não assim. você me der, mais eu vou querer. E não é de provar, não. Eu vou Não, fazer é o de seu, boa. é o seu. Eu vou por um aqui, vou por um ali, vou por ali. Então, a minha vida sempre foi muito assim, porque eu não tive facilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu estava na casa da Xuxa. Ao mesmo tempo, eu comecei a ter privilégio com esse coreógrafo. Ele começou a ver meu esforço. E ele começou a ter paciência para me ensinar. E aí, eu fui conquistando. Eu fui para a Argentina direto. Aí, o povo da Argentina começou... Onde está a muñequita? Cadê? Aí pediam para a Xuxa me levar. Porque as duas que iam sempre eram as mais velhas. Então, só revezavam as duas pequenininhas, que eram a gente. A minha geração foi as pequenininhas. Então, foi assim. E aí, eu conheci a Espanha, e aí eu comecei a ganhar em dólar, em euro, e aí eu comecei a ter minha vida. Eu nunca fui uma pessoa, Dani, muito materialista, de muita ambição. Acho que até me falta um pouco. Eu sempre fui de falar assim, cara, eu quero ter um pouco mais de conforto. Eu não quero ver minhas famílias passando perrengue. Quando eu vi que estava fazendo perrengue, eu falava, o que está acontecendo? Aí minha mãe estava lá com as dívidazinhas dela. Aí eu ia lá, pegava minha grana e, bum, pagava. Aí eu queria ver minha mãe feliz. Então, sempre foi muito assim. Até hoje é assim. Então, eu sou assim, a minha vida... E então, de aí Paquita, você eu fui crescendo. Fui crescendo, aí tá até 18. Aí depois de 18, acabou. Aí acabou porque todo mundo já viu no documentário. Não, do tudo livro, bem. A confusão toda, e fazia 18 anos, tinha que acabar. Exatamente. E aí vê a vida real. Na vida real, eu fui começar a namorar, né? A vida real que... Eu tinha 18 aí, você imagina, anos. sai do holofote, aí tal, sair daquilo, 18 anos, vida real. Que aí eu acho que no início tinha até glamour.
E aí depois a gente vai vendo mais realidade na vida que, assim, o glamour, de repente, que vai se perdendo. No meu caso, foi glamour porque eu comecei a namorar o Romário. Aí eu fiquei namorando o Romário porque ele era amigo da minha família, ficamos 2 anos pelo telefone e tal. Eu comecei brigando também pra variar com ele, porque eu falava, você tem que dar autógrafo, você tem que ir pro seu público. E aí ele, Marlene Matos, ficava brincando comigo, e acabou que a gente ficou junto, 1 ano e pouco. Terminamos, eu comecei a fazer teatro, eu já estava me formando em comunicação social. Paralelamente, eu fazia de manhã a faculdade, porque eu só tinha 2 vezes na semana que eu era produtora. Eu estava trabalhando ainda como produção, né? Eu fui desde assistente de produção até o braço direito da Marlene. Ela fazia isso, a gente passava por todos os... Você ficou, então, nesse meio... Quando as Paquitas acabaram, eu continuei. Eu fazia como atriz, nos shows, eu tinha que às vezes fazer uma perua, fazer não sei o quê, então eu sempre fiz... Porque eu estava me formando, eu fazia faculdade de manhã, de comunicação social. À tarde, lá na Lagoa, na universidade, eu fazia TV, cinema e teatro. E aí, como era 2 anos só, eu estava nos últimos 2 anos da faculdade, eu me formei nas 2 junto, porque a gravação era 2 vezes na semana, então para mim era mais tranquilo. E aí eu fui querer sair da Globo, porque em 2001 eu saí, quando a Marlene e a Xuxa brigaram, eu não queria ficar contra nenhuma das duas. A Marlene chegou para mim e falou, olha, todo mundo que eu contratei, eu estou mandando embora para a Xuxa contratar quem ela quiser. E assim, eu fui, e aí eu fiz um filme com a Xuxa, Duende, e aí depois eu ia falar com a Xuxa para voltar a trabalhar na Globo, mas sabe quando você já está 15 anos num lugar e você se sente assim... Hoje eu me arrependo um pouco. Mas na época eu queria ser gente. Eu queria ser real. Eu queria ir em mercado. Eu queria ir na casa das minhas amigas. Eu queria ir para esse lugar que todo mundo fala, vou para um barzinho, vou para uma resenha que eu nunca tinha ido. Eu perdi muita coisa. Casamento das minhas irmãs. Presta atenção, barzinho, resenha. A primeira vez que ela virou a noite foi com quem? Dani. Eu levei. E ela não acreditou quando eu falei isso pra ela. A gente tinha 27, 28 anos. 28, chegamos 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Ficamos dançando a noite toda, Toda hora ela joga na cara isso. Porque foi a primeira vez. E eu achei o máximo, porque eu nunca tinha feito isso. E ela adorando. E a Dani, vocês não conhecem a Dani, mas ela conhece o Brasil inteiro, o Rio de Janeiro inteiro. Onde ela ia, ela tinha que ser prefeita, alguma coisa. Porque ela, não sei o quê. Aí o povo vinha, aí trazia não sei o quê, e trazia... E a gente não ia embora, porque cada um que chegava... E eu dançando, aí a gente revezava. Ela ia dançar, eu ia dançar. E aí a gente começou a fazer um grupo de amizade, só que passarinho que acompanha morcego dói de cabeça no pé. Eu não conseguia acompanhar essa menina, porque ela tinha frenética. Era aniversário o tempo inteiro, era festa o tempo inteiro. E aí, voltando à vida real... voltando à vida real, tadinho do Ale. Voltando à vida real, eu sou mais passiva, sou mais calminha, sou mais calma, gosto de uma... Mas eu queria viver tudo isso. E vivi. Graças a Deus eu vivi. Eu só fui casar com 28, então eu fiquei aí dos 22, 23 até 28, vivendo, saindo, conhecendo, viajando. Cuidando também da minha mãe, depois minha mãe ficou doente, meu pai também. E eu sempre cuidei muito dos meus pais. A família é muito unida mesmo. E aí abri mão, aí a gente fazia muito isso, que meus irmãos trabalhavam muito, lugar que não podia sair, eu já tinha um pouco mais de coisa. Aí fiquei nisso, voltei a trabalhar com meu irmão, ele tinha uma gráfica, por seu marketing eu fui ser gerente de marketing, fiquei 8 anos com ele. Quando eu saí, já casei, o pai do meu filho. Ficamos 5 anos bem. E depois começamos a ter algumas atritos, por causa do dinheiro da loja, do trabalho, por divergências de opiniões. E aí acabou que nós passamos pela mesma coisa. Quando eu passei por toda essa parte de vários abusos, né? Verbal, tudo que a gente passou, eu não vejo hoje como vítima, né? Eu acho que 50% de cada um naquele momento. Mas agora a gente tem sabedoria disso. Mas naquele momento, gente, é até bom eu falar isso, a gente tem a intenção de mudar o outro. Exatamente. Não, mas se ele mudar, se ele for mais carinhoso, se ele for mais atencioso, mas se ele vê valor em mim, mas eu fiz isso, eu abri mão disso, eu saí da Globo pra ficar, não sei o quê. E tem a questão de Deus também, da religião. Mas a gente casou e vai separar, não vai separar, mistura tudo. Não, e tava na igreja, a gente era da igreja, e tem gabinete com o pastor, tem isso, tem aquilo outro. Eu tinha ministério. E aí no ministério eu tinha vários cantores famosos hoje que estavam na minha família, estavam na minha casa e aquela confusão toda. Então,
Naquele momento, em 2013, eu preferi pegar o Davi, sair de casa com a roupa do corpo, foi tudo ótimo. Fiquei bem, teve também esses processos difíceis, mas eu resolvi sair só com o negócio de pensão e acabou. E aí eu fui para a comunidade, fui comprar um apartamento, foi quando a Record... Por que eu tô falando tudo isso? Ela se reinventou, gente, ela se reinventa várias vezes. Ela é uma mulher que se reinventa. Isso foi legal porque eu tava plus size. Eu comecei a engordar muito quando eu me separei. Por conta de tudo. Sabe que por conta de mim mesmo, porque eu queria era eu não sabia, Descontava na comida. Eu não sabia pedir ajuda. Eu até hoje não sei pedir ajuda. Eu tenho o Cléo Holanda que está cuidando de mim, que é um pastor também, né? Mas ele é um cara sensacional com a parte de problemas de todas as psicopatias, todas as coisas de borderline, de tudo isso. E aí ele começou a me cuidar na época, e ele começou a me mostrar o abandono que eu tinha em relação a minha mãe ter feito quase um aborto e tal, não sei o quê. Então eu fui vendo as coisas que eu tinha em relação a que eu também depositava no outro, que eram meus traumas, minhas mazelas. E aí comecei a entender que aquele lugar não me cabia mais, que me cabia voltar à minha essência. Aí você me perguntou, até a gente conversando, gente, ela tinha me perguntado quando é que eu percebi que não estava bom para mim e que eu tinha que mudar naquela situação. Não fui eu. Eu estava na igreja chorando muito com meu filho. E aí o Gevaer chegou para mim e falou assim, você precisa de ajuda. Aqui na igreja nós temos ajuda psicológica. E me deu o cartãozinho dele. Claro que na época eu não tinha condições de fazer ele, mas ele me deu uma aula no dia que eu fui lá, me orientou para onde eu ia. E aí ele falou, já deu. Você está adoecida muita coisa. Eu tinha mancha roxa no corpo, eu comecei a implodir mesmo. E aí eu fui pedir ajuda, fiquei com a Lúcia Muniz, que era da igreja, uma psicóloga muito boa, e ela começou a falar para mim, você perdeu sua personalidade, você se adaptou à pessoa, você hoje não tem individualidade, você não tem sua identidade. Vamos refazer sua identidade. E aí se o outro estava feliz, a gente é feliz. Se o outro está triste, a gente está triste. Eu vivi muito isso. Eu ouvi uma frase assim, você precisa ler a minha cartilha. E eu lia. Exatamente. Era a vida do outro. A gente não tinha vida. A gente não tem vida quando a gente é refém emocional. Quando a gente passa por isso, a gente não tem vida. A gente perde quem nós somos. Eu também. A gente não percebe. Não percebe. E eu assim, você sabe como eu sou, grito. Fiquei outra pessoa. Eu era medrosa também, eu era muito acuada. Acuada, meu Deus, eu não posso falar. Aí se brigar, se caiu o negócio assim, brigou. Meu Deus, foi porque eu deixei o óculos cair. Aí começa tudo era eu, tudo era eu. Tudo era eu. Eu achava. E outra coisa que eu sentia, mas assim, eu sabia que às vezes, meu momento de lucidez, eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia que eu tinha que falar. Mas não tinha força. Não tinha força. Aí eu não conseguia, era uma dor de cabeça na hora de dormir. Sabe, eu me sentia mal, porque vinha vozes, porque eu sei que tem que fazer, Dani, por que você não faz? Não, é a família, né? A minha família inteira, todo mundo sabia, me provava, me mostrava, tudo. Só que a gente ama. Então, assim, a gente... Achava que amava, né? Que isso é falta de amor próprio. Mas aí a gente depositava o nosso amor na outra pessoa. Então, assim, tem muitas mulheres que passam por isso. E a gente está aqui não querendo botar vilão ou herói. A gente está querendo dizer, pelo menos eu quero dizer o seguinte, peça ajuda. Porque quando você não tem forças, você precisa entender o que é a tua parte, o que é a parte do outro. E o mais importante, eu sei que vocês vão pensar assim, mas eu tenho filho, eu tenho família, eu não tenho condições financeiras, eu dependo financeiramente dele. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que sou exemplo. Eu não dependia totalmente financeiramente do meu ex-marido. Por quê? Porque eu tenho aluguéis que pagavam-se as minhas contas. Só que eu ia sair com uma criança. Então, eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar escola, tinha que pagar alimentação. Vamos dizer, tudo custa 5, eu ganhava 500 na época de pensão. Então, não adiantava para mim. O que eu fiz? Fui trabalhar em 2 empregos, peguei ônibus, cuidava da minha mãe, final de semana, revezava com meus irmãos. E aí eu comecei a comer porque eu não conseguia segurar esse rojão todo e não queria pedir ajuda porque para mim era fraqueza pedir ajuda. Eu falava assim, como você não vai dar conta? Você casou com ele assim, você sabia, você não namorou, o problema foi seu. Você casou com pouco tempo, em 8 meses eu casei, o problema foi seu. Então tudo era minha culpa. Então eu não queria, e não achava que era dele também não. Eu achava que eu tinha que solucionar para ele, ainda para ficar leve para ele. Então nem lavar louça eu deixava, porque para mim tudo eu tinha que dar conta.
Então eu fazia ele dormir com o filho para poder estudar no sótão, para poder dar conta de eu querer sair daquilo ali. Eu falava, se eu me formar, eu vou poder. Aí eu estava me formando, minha mãe me deu um apartamento e uma sala para poder. Ela falava, você vai sair daqui a 3 anos, fica pronto o apartamento, você sai. Eu te dou 3 anos de limite, porque eu não queria. E minha mãe faleceu com 4 meses disso. Então eu comecei a ter uma vida muito sofrida, mas ao mesmo tempo eu acordava e falava assim, o choro dura uma noite, mas amanhã vou estar sorrindo. E aí foi Deus, porque a televisão viu eu pegando o ônibus e começou a cobrir o meu perrengue, literalmente. Cara, eu amo isso na Ana. Essa desprendimento, né? De falar que a gente é muito assim, a gente vai de um outro, e assim, de viver no glamour e depois, cara, tem que pegar ônibus agora? Ok. Porque eu conheço pessoas que tiveram e agora eu também não tem. Conheço. E que assim, até hoje vivem de aparência. E tem outros que assim, uma pessoa me pediu emprego, e aí eu falei, não, tudo bem, mas eu vou, primeiro, ganhar só isso, a pessoa que não ganha nada, e segundo, mas e se as pessoas me virem? Existem pessoas no meu convívio que até assim hoje. Gente... Quando eu fazia cílios e unha, eu dava aula, a gente ganhava quase 2.000 por dia. E eles achavam que eu tava na meleca. Dando aula, fazendo unha, fazendo cílios. Mas na pandemia foi o que me salvou. Claro. E aí eu ia na casa e dava aula para as mulheres que queriam se formar nisso. Beleza. Voltando lá à história, a Record me viu pegando ônibus. E me cobriu. E aí falou... Aí começou com o microfone atrás de mim. E foi no meu trabalho. Que eu trabalhava como secretária de um cirurgião plástico, que na época era 3 mil, que era para pagar o aluguel certinho e meu filho. Então minha irmã pagava a escola, cada um me ajudava de um jeito. Só a minha irmã me ajudava, a minha outra irmã às vezes também. Mas o grosso era eu. Era meu aluguel e o meu trabalho. E aí, para poder dar para o Davi a mesma condição, porque eu fiquei ele no Barra Bonita, com tudo bonitinho a escola dele. Só que depois de 1 ano e meio, o apartamento que eu tinha comprado não entregou. E eu fui morar no Terreirão. Morando no Terreirão, fiquei 7 meses no Terreirão, pagava caro, 1.000 e pouco na época, mas eu pagava porque você paga e entra, não tem contrato. Fiquei 7 meses, meu filho também. Ô, Dani, eu vou contar uma coisa pra você que você não acredita. Davi era 7 aninhos, 7 ou 12, acho que era 12. E minha irmã me deu um colchão bom, novo. E aí eu deixei tudo na caixa, porque eu falei, é provisório, não vou ficar aqui. E o quarto nosso era tudo limpinho, tudo arrumadinho, com o colchão e o ventilador. E a cozinha muito organizadinha, porque eu sempre gostei de cozinhar. O resto, gente, era uma farofa, tudo nas caixas. A gente chegava do trabalho, da escola, pro quarto. E ligava lá o ventilador e ficava. Um dia eu falei, Davi, eu comecei a chorar. Me deu um pânico, eu comecei a chorar. Eu falei, Davi, pelo amor de Deus, meu filho, vai morar com seu pai. Lá você tem brinquedos, você tem seu quarto suíte, você tem a casa, tem piscina. A mamãe está te pedindo, eu vou ficar feliz, eu não vou ficar triste. Você vai morar até o apartamento ficar pronto. Lá é seu apartamento, a gente vai botar do jeito que você quer. Sabe o que ele fez? Ele limpou minha lágrima assim e falou, mamãe, eu não vou não. Quem vai ficar com você? Quem vai cuidar de você? Mãe, do seu lado é o melhor lugar do mundo, aqui tá ótimo. Que lindo isso. Ali, Dani, eu descobri que eu estava criando um homem muito mais de caráter do que gerou. Então, para mim, aquilo ali... Foi um gás. Um gás de falando... Ele nunca vai ter essa postura de tipo, eu mereço, eu faço... Não. E sempre teve tudo, meu filho. Mas ele ia para a igreja comigo no carrinho. Ele via que eu fazia por amor aquilo ali, não era por... Nunca cobrei. Então, pro Davi, hoje ele é ministro da igreja, lá ele gosta, ele tem prazer de fazer, ele encontrou a namoradinha dele, lá tá indo para os Estados Unidos. Então, hoje, ele tem o senso de que se a gente está aqui hoje, amanhã tá lá. Amanhã tá lá, isso é muito importante. E ele nunca me pede, ele fala, mãe, eu sei que você não tem, mas olha, eu vou trabalhar aqui e tal. Mãe, posso trabalhar para você, fazer vídeo, você me ajuda quando... É assim. Então, quando eu fui para a Record, que a Record fez isso, eu comecei a ganhar cachê de 15 mil, como plus size. Eu fiquei 2 anos como plus size, ganhando muito dinheiro. Quitei o apartamento, fiz o Além do Peso, ganhei muito dinheiro no Além do Peso, exigi, na época eu exigi que eu voltasse pro Rio no final de semana para ver meu filho. Sempre tem uma coisinha assim que Deus vai fazer na nossa vida, né? De dar um... Tá no fundo do poço, sobe. Gente, que E nesse incrível, dia que a Record me chamou de Além do Peso, a menina falou para mim assim, eu não tinha lá na comunidade, eu não conseguia ver o céu. E aí eu tava chorando, e aí eu olhei assim, um pouquinho assim da parede do vizinho, e eu falei assim, Deus, deixa eu só te falar uma coisa.
tudo em cima de mim, não deixa nada pro meu filho. Se eu fiz algum erro, tudo em cima de mim. Mas outra coisa, Deus, deixa pelo menos ele comer, porque eu comia na época pão com margarina para ele comer, coisa boa. E não tem vergonha de falar não, gente. Mãe faz isso mesmo. Muito lindo. E aí, o que aconteceu? Naquela semana, Deus fez a menina me ligar. E na época ela me ofereceu um valor. Sei lá, não lembro, 15, 20. E eu falei, não vai dar, sem ter o que comer. Não vai dar. Sabe por quê? Porque eu vou ficar 3 meses, vou ter que engordar, porque eu tinha que engordar 20 quilos, porque só eu participava quem tinha 100 quilos, eu tinha 80. E eu falava assim, eu vou ter que gastar muito para comer. E eu falando pra moça. E ela falou, ai, meu amor, desculpa, mas isso é fechado, tem 20 artistas na lista. E eu falei, poxa, aumenta um pouquinho, pelo menos, não sei o quê. E falei que não fazia. E desliguei. Meu Deus do céu. E aí eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu fiz errado, né? Mas Deus não ia dar, Deus. Como é que eu ia fazer para deixar o Davi com alguém para cuidar e não sei o quê? Eu fiz minhas contas rápidas ali. Aí, só que veio uma paz que eu falei, vai vir outra porta, vai vir, Deus vai fazer. E trabalhando. Deu 1 semana, Dani. Deu 2 semanas e nada da mulher me ligar. Quase que eu tava ligando, falando, eu faço pra você de novo, velho. Aí ela me ligou e falou, olha, a Record aceitou porque de 20 artistas eles querem você. Por quê? Eu reprisei 4 vezes o perrengue do ônibus. Aquilo foi audiência total. Porque ninguém hoje fala real o que tá acontecendo. Ninguém fala. E aí, eles me chamaram. E ainda liberaram o meu final de semana para vir embora. Resumo, todos os participantes ganharam mais por causa de mim. Ainda vieram final de semana para casa por causa de mim. Gente, mas olha, assim, essa sua vida, assim, na comunidade, no terreirão que a gente conhece bem, frequentamos até hoje, você tinha um glamour. E vivendo lá, você estava toda assoberbada. Então, acho que você não estava nem ligando para quem estava te olhando diferente, te reconhecendo. Ou você ligou, pensou, sentiu alguma coisa. Às vezes eu ficava constrangida porque a pessoa falava assim, nossa, você mora aqui? Nossa, você é tão... Queria me matar a falar assim, seu rosto continua igual. Como quer dizer, você tá enorme. Então, assim, tinha coisas que me machucavam. Nossa, água gostosa, né? Tem bastante gás. Viu? Ela tá patrocinando a gente. Sério? Você é alta. Ó, adorei, viu? Gente, adorei. Mas é uma artista que eu tenho. Não, é porque tem gás pra caramba. A gente gosta de água com gás, é maravilhoso. É verdade. Bota um limãozinho aqui, fica show. Aí, gente, eu vou num alto e Não, mas a gente é dessas. Aí, você me perguntou se eu tinha vergonha. E a única coisa que eu não gostei é porque lá era muita bagunça à noite, né? Bagunça de pagode, não sei o quê. Às vezes tinha briga, tinha isso, aquilo, outro. Mas, de tudo, eu falava assim, gente, isso é tão bom. Eu ainda agradecia. Porque embaixo da minha casa tinha o pai da minha babá, que foi minha babá. E ele tinha um hortifruti. O que eu fazia? Eu comia o mês inteiro. Quando eu ganhava meu salário, eu pagava ele. Ainda tinha essas facilidades de Deus. Então, ovo não faltava, nem legumes. Mas você não sentiu, tirando, pode ser o terreirão, mas na vida, você cair de padrão. Porque é difícil cair de padrão. O pior é subir de padrão de novo. Por exemplo, hoje eu sou influencer. Hoje eu não faço qualquer tipo de trabalho. Então, hoje, para pagarem os meus stories e o meu feed, é o que eu tenho de engajamento. Então, eu mando, eu posso ter lá 160 e poucos mil seguidores, mas eu tenho engajamento de 1 milhão e pouco. Então, eu mando pra pessoa, e aí eles me contratam. E eu já não quero mais vestido, não quero mais a roupa, eu quero dinheiro. Então, eu começo a mudar. Aí, eu fui pra palestra. Por quê? Como eu tenho essa bagagem toda, tem gente que tem medo de falar, tem gente que não tem oratória, tem gente que, que tem medo de público, tem gente que não consegue trabalhar porque acha que no meio de homens não vai conseguir liderar se tiver que liderar uma equipe de homens. Então, como eu já passei por vários estágios de várias empresas grandes e tive que me sobressair, a escola de Paquita já foi uma, eram 8 mulheres, e não era fácil, todo mundo queria sobressair ali. Então, eu comecei a lapidar o meu perrengue, o meu sofrimento, para voltar à mulher que eu conquistei, que fui um dia. Uma das melhores Paquitas. Isso tudo, na verdade, porque agora a gente até vai voltar um pouquinho de que você teve um insight que você precisava de cura, mas assim, você agora é uma mulher inteira e completa. Então você usa, né? Tem uma boa oratória, fala sobre tudo, então você usa toda a sua história, até os perrengues. É porque eu falo assim de ter vergonha, porque você lida bem com isso. Cara, eu era da Globo, agora eu tô pegando ônibus. Então tem gente que tem vergonha, só que você fez disso algo maior. Até porque tava querendo sobreviver e tudo, você fez isso. Agora você junta isso tudo. Então assim, você vai no restaurante, vai no Copacabana Palace, depois você vai lá pro terreirão
Comer E a espetinho. gente vai no Lanteirão comer Porque os meus espetinho. amigos dos meus estão lá. espetinhos me ajudaram Então, quando eu precisei. exatamente. Então, É você conseguiu unir isso tudo. E sem sentir vergonha. Ou sentiu dentro de você em algum momento, óbvio, mas soube lidar com isso. Porque tem gente que não sabe, fica paralisada. eu tinha mais vergonha das pessoas que eu achava que eram meus amigos e se afastaram. Mais dor, eu acho. Fez mal, né? Vergonha, porque eu falava assim, cara, isso é tão pequeno pro que a gente tinha. E depois voltaram e eu, graças a Deus, também tenho uma coisa boa. De perdoar, eu eu também sou O que assim. faz hoje, amanhã eu já esqueci. Até nem lembro o que eu fiz. A Fernanda fala que eu sou dona misericórdia, porque eu esqueço também, eu nem lembro. Meu marido também fica, Ana Paula, você não pode fazer tudo pra todo mundo, Mas você vai sair do teu foco. Mas assim, a gente esquece mesmo o que aconteceu e vida que segue. A gente tá... Mas esse ponto que você falou, Dani, eu acho que é importante a gente falar uma coisa só aqui. A pessoa que está com vergonha ou que está passando por uma dificuldade muito forte, que já foi milionária com o primeiro marido, o cara, sei lá, botou tudo no nome dele, perdeu tudo. A pessoa tem que pensar só uma única coisa. Eu não tenho como morrer amanhã, eu não posso me esconder aqui, eu não posso roubar ali, matar ali, eu não queria me prostituir. Então, assim, eu falava assim, o que eu tenho para fazer? É o meu trabalho. O que eu posso fazer? Hoje eu vou ganhar 1.000, mas se eu fizer isso bem, eu posso mudar, porque amanhã eu posso ir com uma especialidade para lá. Então, eu sempre quis estudar muito. E nem precisa ser faculdade, é ler muito, é se instruir mesmo. E a outra coisa é saber que não vai ficar ali. Eu sempre tive na minha cabeça esse negócio de você projetar. Eu sempre projetei, como eu sempre projetei que eu ia ou ser palestrante ou ser apresentadora. Eu sempre me vi naquele lugar. Quando eu fui pro Tom, eu me via ganhando. E eu tirei 8 pessoas. E eu não sou tão... Sou inteligente, gosto de fazer code cross, faço criptograma, mas eu não sou uma sumidade. Tô na 4ª faculdade, eu gosto de estudar, mas não é aquela coisa. Mas eu sabia que eu tinha competência para aquilo. Então, você tem que, em primeiro lugar... Seja gorda, seja tem alguma deficiência, seja feia, porque ninguém é feio. Você tem características, mas tem feio gente que... do padrão que, não, mas tem que gente acha que é bonito. vamos combinar, né? Que tem gente que tá largado, judiadinha, né? Não faz nem não lava nem o cabelo. Tem gente que só a graça. Bota umas roupas que nada a ver. Você pode comprar ali 10, 20 reais uma roupinha arrumadinha. Beleza. É pegar isso e falar, peraí, que eu sou boa? Eu tenho que ser boa em alguma coisa. Se você não é, vai estudar pra ser. Pede alguém que é bom e fala assim, deixa eu só ficar do seu lado, eu não vou atrapalhar em nada, eu vou levar até pra você comida. Mas deixa eu estar do seu lado e vai aprender. Porque uma coisa, Dani, é aqui. Ninguém te tira o que tá aqui. E aqui você recomeça tudo de novo. Se você olhasse pra mim há 7 anos atrás, você ia falar, cara, essa aí não se levanta. Eu era exposta, eu tava ridicularizada, eu tava vendida, eu tava vulnerável. Sabe o que eu fiz? Peguei o maior programa de televisão e fui falar, gente, desculpa. Fui falha, errei, fiz isso. Sou humana, não quero a misericórdia de vocês assim no ponto de, tadinha, não. Mas eu sou humana e eu quero acertar no que eu errei. Eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou errar nisso. E é consertar. Eu acho que quando você tem boas amizades no trabalho ou na vida que te veem evoluir, que você não volta para o que tu fez, já é uma grande coisa. É uma grande coisa, é verdade. No trabalho, você errou, mas no dia seguinte você quer fazer melhor, você acertou, você estudou. Eu, às vezes, faço errado, mas eu tô fazendo. Eu peguei agora, eu tô estudando IA. Meu marido começou a rir do que eu fiz. Eu falei, mas eu fiz, olha aí. Eu já até falei com a mulher, não sei o quê. Aí ele, tá, amor, eu vou fazer junto com você. E aí ele fez junto comigo, porque ele me deu uma IA de presente de casamento. Eu quero isso, eu quero... Então, palestra hoje pra mim, a Ana dá dinheiro pra caramba. Mas eu quero ajudar mulheres que estão estagnadas e que têm todas as ferramentas pra mudar. Não, e você tem propriedade para isso, para falar. Porque tem muita gente que não tem propriedade e fica dando palestra. Então, assim, você tem propriedade porque você viveu todos os momentos na área emocional, na área profissional, na área financeira. Então, você pode falar, você pode ir. E eu que estou fazendo, Dani. Exatamente. Eu pego o meu marketing, eu pego o que eu aprendi na faculdade, eu pego as minhas dores, eu pego... E quero fazer para a pessoa olhar aquilo ali e falar, caraca, isso aí eu me identifiquei. A gente tem muita história, então tem que fazer dessa nossa história uma para ajudar o outro, porque você tem essa coisa de ajudar também. Então, assim, você falou para mim que a gente perde identidade quando a gente é refém emocional. Você tinha perdido a identidade. E aí você agora super se encontrou, né? Super achou a identidade de novo. Então, quando você começou esse processo de terapia, começou a buscar, começou a trabalhar, então a Ana começou a voltar a ser a Ana, a pensar como Ana, a se curar. E quando você estava pronta pro amor de novo, você tentou de novo, porque a gente também é dessa, a gente ama pra caceta, a gente foi fazer o roteirinho pra ela.
escrevendo. Aí eu escrevi só assim, fala disso. E amiga, eu vou falar também, porque eu já fiz isso. Eu vou falar também. Não se expõe sozinha, não, que eu vou me expor também. Meu Deus do céu. Então, o amor, Dani... Porque depois você voltou com o pai, com o seu outro marido. Com o meu primeiro marido. Eu tô no segundo casamento. Eu voltei com o pai do Davi depois de 5 anos. Exatamente, depois de 5 anos. Os dois reconheceram os erros, os dois não tinham encontrado pessoas e os dois achavam que ia dar certo. Mas tinha Deus, igreja no meio? Ele queria muito que a gente ficasse de novo com Deus. Tá, mas tinha igreja? Ele tinha se afastado e a gente voltou para a igreja e tal. Então tinha essa coisa da religiosidade também, da religião para juntar. Tinha, mas assim, o que aconteceu? Quando a pessoa evolui, não posso dizer que ele não evoluiu, mas assim, na cabeça dele... tinha coisas muito enraizadas que eu teria que fazer para provar o amor. O ato de serviço, a fidelidade, a parar para viver. E aquilo ali, para mim, já não fazia sentido, porque eu já não queria trabalhar mais junto, porque eu trabalhei 8 anos, então tive perrengues. Então, teve coisas que eu falei assim, quer saber? Vamos ficar por aqui. Mas tentei. Não deu certo quando a gente fez o programa, porque ele teve uma visão muito ampla de tudo. E aí ele falou, cara, eu não consigo mais viver desse jeito. Eu falei, eu também não. E aí a gente não se separou. A gente começou a brigar por coisas que eram tão pequenas que se a gente falasse, vamos dar tudo pro nosso filho e vamos seguir em frente, tá tudo certo. A gente não fez. E até hoje tem essa mazela por causa disso. Mas eu não quero falar disso. Eu queria falar o seguinte. Exatamente. Por que eu voltei? Porque na minha cabeça, o amor que a gente teve, da família que a gente construiu, merecia. É porque você é família também. Merecia. O meu filho pedia isso. Depois, quando a gente começou a ter briga de novo, meu filho falou, mãe, foi a pior besteira que eu fiz, mãe, volta, separa, sabe, assim. E aí, e hoje ele consegue dividir o meu filho. Mas como é que eu fui pro amor de novo? Assim, eu comecei minha vida muito tarde. Eu comecei com o namoro 18 e minha primeira vida ativa sexual com 25. Então, tudo na minha vida foi muito tardio. Então, quando eu me separei a primeira vez do meu marido, eu queria viver. Dani, eu te conheci, eu quis sair, eu quis chegar às 8 da manhã. Depois eu comecei a fazer resenha na minha casa, eu chamava todo mundo pra minha casa. E aí eu gostava de ver o povo bebendo, e eu queria cozinhar, e eu fazia comida, e eu pedia não sei o quê. E eu comecei a querer ser popular para ter amigo, porque meus amigos eram só televisão, era aquilo ali. Depois daquilo, eu comecei a ver que existem pessoas que ficaram e muitas pessoas que gostavam do momento, gostavam daquele momento. E os homens também, pessoas que chegavam, pô, Paquita, olha isso, pô, a mulher é inteligente, a mulher já tem independência, a mulher é isso. E aí começavam a ficar e encostavam literalmente em todos os aspectos, emocionalmente. E eu era meu filho. E eu falava, peraí, cara, eu já tenho... Né? Eu não dava condições. E aí eu nunca botava na minha casa, porque eu falava assim, gente, o dia que eu apresentar, o dia que eu for, é um cara que eu sinta que vai me tratar pelo menos mais do que eu já tive um dia. Não que eu quero ser princesa, não que isso não existe. Tem rainha, né? No caso, a gente já tá mais pra rainha, né? Mas é porque a gente sabe a nossa entrega. Não, com certeza. Eu sei a minha entrega. Então, hoje em dia, ter mulheres que entregam é muito difícil. É muito difícil. Não. É muita mulher que quer mais sem receber. Né? Exatamente. E a gente é segura disso. A gente tá numa fase que a gente e sabe a gente é pro bom e pro ruim. Exatamente. Se a pessoa, quantas vezes não teve, eu segurei. Quantas vezes eu fiz. Exatamente. Tem mulheres lindas, maravilhosas, mas assim, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que a gente passou. A gente sabe tudo. E aí o meu medo era levar o que eu passei para uma pessoa que não precisava passar por nada. O meu medo era assim, cara, o cara vai vir de boa. Para que eu vou jogar minhas mazelas, minhas traumas? Ele não merece isso. Então eu não queria nada sério com ninguém. Então eu tive uns namoros de 1 ano e pouco. Fiquei 4 anos com a pessoa que eu falava para ele que ele era lá e eu cá. Nem a família eu queria conhecer. E aí ele se apaixonou. Quando eu voltei pro meu ex-marido foi um perrengue, porque fez o show do caramba. Eu não sabia que estava apaixonado. Para mim ele estava separando que nem eu. Mas por que eu separei? Porque eu fui tão emocionalmente entregue e envolvida que eu falava assim, cara, eu tenho que ter meu domínio. Eu tenho que saber até onde eu posso dar meu sentimento. A pessoa não pode ter tudo na mão, como... faz isso, chacota dela. Então ele foi uma escola. Eu falava para eles a verdade. Eu falava assim, olha, eu quero aprender com você a ser ponderada. Aí eu saía com ele. Era um namoro, não tinha outros caras. Mas era assim. A gente saía, a gente se curtia, ia show. Ele vinha lá em casa quando meu filho estava
fora. Mas eu não queria envolvimento, porque eu achava que eu ia ficar na mão de novo. Entendi. E aí, quando eu já não tive esse medo, né? Já fui me casando. Aí é pior. Quando eu voltei com o meu ex, a gente não conseguia se encostar, porque a gente tinha muita dor do passado, ficamos uns 2 meses nem se tocando, a gente voltou a ter tudo o amor de novo, e aí destruiu. Quando eu separei deles de novo, eu falei, quer saber? Você que é o problema. Aí eu cheguei pro Cléo, falei, Cléo, pelo amor de Deus, me vira pelo contrário, pelo meu avesso. Eu tenho que ir a psiquiatra, já tinha lido 5, não tinha problema. O que você teve foi ansiedade, toma aqui para ansiedade. Nunca tive problema. Ele falou, Ana Paula, olha, o que acontece é que uma pessoa que convive muito com pessoas borderlines, pessoas agressivas, você se torna abusadora do abusador, porque você precisa se proteger. Exatamente. E aí ele começou a me orientar o que eu estava fazendo de abuso. O que é você jogar na cara, você comprar, você falar mais alto, você começa a perder o rumo da sua própria saúde mental. E aí eu comecei a estudar e não quis ter ninguém. Não quis ter ninguém. Claro que eu tinha meus paquerinha, mas eu não queria nada sério, né? Mas teve... E aí eu tive, antes do Daniel, um rapaz que morava em Curitiba, eu fiquei 1 ano e pouquinho com ele, mas na pandemia ele não quis vir morar comigo, porque ele queria lá o trabalho dele e que se separou. E aí o que aconteceu? E o Daniel é meu marido, quem é o Daniel? Ai, calma, no meio do podcast, eles estão lá falando, pelo amor de Deus. Vou entrar, que eu já combinei com o Rodrigo ali. Ai, já eu combinei, calma aí. Ó. Tô entrando, galera, tô entrando. O que você quer saber, gente? Tem uma pergunta que não quer calar. Aí lá vem ele. eles. Né? Tava demorando pra chegar a parte do Daniel. Mas é que eu não falei. Daniel, tô te protegendo aqui, irmão. Tamo junto. Mas ele já sabe dos meus perrengues passados. O Daniel é meu marido. E a gente se conheceu pelo Instagram. Tem 1 ano e meio. Então, isso aí é interessante que a gente vem conversando no carro. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Faça. O Daniel, hoje, pra você, é o dono do seu coraçãozinho? É. E ele é um homem sensível, é um homem ali masculinamente, né? Sensível. Ele tem essa sensibilidade. Isso te atrai, às vezes você fica meio assim... Ele não é sensível, Ale, ao ponto de ficar, tipo, sendo meu psicólogo. Vou te ouvir, conversa, fala. Ele é muito estoico. Ele é aquele homem que ele já sofreu muito na vida, já deu aula disso, ele dava aula de relacionamento, essas coisas. Mas o Daniel é uma pessoa que ele me conquistou porque ele tem muito do meu pai, do meu irmão, que é ser homem, ter atitude de homem. A gente que é homem para nos proteger e também para ser carinhoso, tudo isso ele adora marcar viagem, restaurantes. Ele adora a minha vida, ele me apoia muita coisa. Apoia, ele não é sensível àquele ponto de ficar melando mulher. Ele não é aquele cara de babando, não. Ele é aquele cara mais de... Ele valoriza o meu crescimento. Ele quer que eu cresça, ele quer me ver bem, ele me ajuda, ele tenta me ajudar de alguma forma. Vai comigo nos eventos, mas o Daniel é uma coisa que eu nunca tive, que é um cara muito companheiro, ele é muito grude, ele é aquele cara que ele nunca escondeu nada de mim, eu nunca escondi nada dele, ele me aceitou do jeito que eu sou, eu aceitei ele do jeito que ele é. Tivemos muito perrengues, tanto ele quanto eu, que podia, quem ouvisse, falar assim, não, isso aí eu não vou pegar não, que é muito B.O. E ele pegou e eu peguei. E a família dele, eu tenho uma família que hoje eu não tenho, sabe? Eu tenho uma família que me ama muito. A mãe dele fica, quando é que você volta? Tô com saudade. Então isso pra mim é mais importante, sabe? Quando eu aceitei casar com o Daniel, eu não sabia nem quanto que ele tinha na conta, nem o que ele fazia. A gente se amou tanto de uma forma de querer viver aquilo ali. E ele falava assim, seja o tempo que durar, seja o tempo que for. A gente já passou por tanta coisa, a gente tá tão gostoso, porque a gente dormiu a primeira vez com as pernas assim, entrelaçadas, que eu nunca tinha feito com ninguém. Eu dormi, e até hoje a gente dorme assim, entrelaçado. E ele falava assim, que doido isso. E eu falava assim, cara, se existe alguém que é igual a metade, é essa. Porque eu já passei por tanta coisa, e ele também, que ele não tinha mais intenção de casar com ninguém. E ele mesmo pediu casamento. E insistiu 3 anos, né? Ficou esperando. 3 então, anos. Então, essa parte eu respondi. Eu tava ali, o Rodrigo vou invadir. Tá bom. E outra pergunta que eu tenho também, pra gente não perder a oportunidade, que já, eu sei que tá no finalzinho. Não, eu eu queria saber de você, assim, quando a tua ficha caiu, quando a idade bateu, que tinha que largar, assim, as paquitas e tal, o que você sentiu, assim? Chegou um momento que tu ficou em casa... Sem chão. E que você ficou assim, caramba, minha hora bateu, chegou. Sem Vão chão, entrar outras meninas agora e o meu posto e
e como eu fico. Sem chão, porque eu não tinha nem perspectiva de trabalho. Eu não tinha perspectiva de trabalho. A gente saiu mal com a Xuxa. Então, a gente saiu bem ruim. Imagine se trabalhar 18, 16, 17 anos num lugar e o seu cara, que era o teu ídolo, ficar com raiva de você. Ficar magoado com você, com uma coisa que não foi real. Boa pergunta essa. Porque depois do documentário, todo mundo viu o que real aconteceu. Mas na cabeça dela, ela foi instruída que foi muito pior do que era aquilo ali. Armaram contra mim. Imagina, você tem uma equipe e a tua equipe armar contra você, falar mal de você. Fazer um livro para te detonar. Foi isso que ela imaginou. Então, eu não tiro a razão dela. Só que ali, depois, no documentário que a gente lavou a roupa suja, ela entendeu. Ela ouviu os áudios originais. Ela falou, cara, era isso. Eu achei que era muito pior. Mas Deus é tão bom que até nisso, até né? nisso. A verdade sempre aparece. Então, quando voltou o documentário, que até voltaram os shows, a gente tá fazendo show, eu falava, gente, tô com 48, como é que eu vou subir no palco? E se eu falar pra vocês que a gente fica 1 hora, 2 horas pulando, dançando, e o povo todo pulando, e eu sei que é um momento, é um período, é igual o lance lá do que eu passei. Vai ser um período, que eu posso agradar minha criança interna. Eu tô agradando a menina que ficou lá atrás, que era sonhadora, que subia no palco. Gosto de fama? Gosto, mas eu gosto mais do público. Eu gosto mais do carinho das pessoas. É igual você, quando você vai lá com as suas crianças, que te puxa, te beija, te cheira. Ai, que saudade. É aquilo que nos motiva. Porque a gente vai embora um dia e eu quero olhar pra minha história e falar, deixei alguma construir coisa, né? uma história Legal, maneira. Não passei na vida por passar. Eu pelo menos mostrei um pouquinho que a pessoa apanha, levanta, apanha. Meu pai era assim, meu pai dizia assim pra mim, e daí? Ele era português. Ora, pois, que daí? Quem manda na tua vida? És tu. Queres, levanta. Porque tu não vai dormir na cama quente, chorando. Ele falava pra mim. Que legal, cara. Então, meu pai era assim. Então, ele falava assim, na cama quente é o lugar que você vai estar dormindo, chorando. Você quer ficar lá, chorando na cama? Não. Levanta e faça. E ele falava, nunca espere de ninguém. Não espere. Podem ter amigos, mas a tua competência que querem. É a tua utilidade que querem. Meu pai dizia assim. E é uma verdade, gente. É uma verdade. Boa pergunta essa. Bom, tô saindo, hein? Tô saindo. Senão o Dani Boa, vai bater. Ale, boa! Boa pergunta, boa pergunta. Valeu, Dani. Boa pergunta. A gente tá mais de 1 hora, não? Não sei, tá? É que eu já tá. Eu Já quero terminar, tá já tá mais de 1 hora, nem sei, gente. Só quero Abriu a terminar porque a bateria do gente, você... Porque assim, você fez muita coisa, essa coisa a gente parou no sobrepeso. Você aceitou? Eu já fiquei curiosa, você aceitou? Não, eles te ligaram de novo, aumentaram o valor, você não aceitou. Não, eu aceitei, o programa aceitei. Engordou eu não aceitava o meu 20 peso. quilos Então, o que eu fiz com eles? Mas você engordou 20 quilos a engordei. mais. Eu falei, é um ato de coragem, mistura tudo. Eu vou engordar, falei pra eles. Mas se eu não ganhar, vocês vão me ajudar a emagrecer. E aí eles, não, sem problema. Eu nem poderia estar falando isso, porque isso não é... então não fala foi outra coisa. Não, mas não foi assim escancarado. É que eu queria muito participar do programa. E só podia participar quem tivesse 100 quilos. Entendi. Então, eles me deram uma chance, porque sabia que eu estava no perrengue, para engordar os 20 para fazer o programa. Eu não tenho nada de errado, mas não foi falado isso, entendeu? Entendi. Porque tinha outras pessoas que estavam na fila, que estavam com mais de 100 quilos. Mas é uma coisa da mulher também, né? Mas precisava de dinheiro no momento, né? Olha que você precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro e eu precisava provar para mim mesmo, Dani, que eu era capaz de refazer a minha carreira. Porque a Marlene dizia uma coisa muito importante. Ela dizia assim, ter sucesso é fácil. Se manter é difícil. Perder é muito mais difícil. Imaginem refazer. Porque eu mantive, eu perdi e eu tinha que refazer. E com gordura, com uma coisa que todo mundo abomina. Desculpem, gente, mas tem muito gordofóbico no mundo. Que ninguém acredita. As pessoas falavam pra mim assim, nossa, você era um símbolo sexual e você agora tá com esse peso? Você não tem vergonha? E eu falava assim, vergonha é não assumir. Eu engordei, gente. Eu engordei. E aí? Como é que faz? Agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Exatamente. Eu tive ainda ferramentas, porque quando eu saí do Além do Peso, eu saí com 82 quilos, eu saí mais musculosa e sarada do que quando eu entrei. Menos gordura, menos taxa de gordura. E aí eu fiquei muito tempo magra. Depois eu engordei de novo agora na pandemia. Mas foi assim, 10, não foi muita coisa. Naquela época foram quase 30 quilos, era muita coisa. Então, você me perguntou se eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha, sim. Mas eu aceitei. Pra mudar. Você aceitou pra mudar. Mas você, assim, você tem essa... Eu acho assim, você foi lapidada, eu te olhando aqui, né? Você foi lapidada ao longo da vida. E aí você foi conseguindo, de uma certa maneira,
dessas curvas, dessas trombadas, fazer algo diferente na sua vida. E muitas Usar de alguma, me vejo muito você, por isso a gente se identificou também, por isso a gente troca muito em relação a Deus, briga com Deus, fica bem com Deus, em tudo, porque a gente já viveu muita coisa, essa instabilidade pelo nosso jeito. Então eu vejo assim, cara, dali ela consegue fazer um suco de laranja daquela laranja ali esquisita. Você é muito assim, e você virou uma mulher inteira. Mas e a gente foi lapidada na porrada. Na porrada. Porque assim, o que as pessoas podem pensar, mas teve chance. Mas se você parar pra pensar, era pressão o tempo inteiro, era humilhação, era diminuição, era pressão para você ser uma coisa que talvez você naquele momento estava no máximo e tinha que dar além do máximo. Era dormir 2, 3 horas para ter nota boa, para voltar para Vista Alegre. Então assim, o que eu quero dizer com isso? A minha cabeça funciona assim. Se você quer saber como a minha cabeça funciona, ela funciona assim. Tá, é isso que eu tenho. Beleza, é isso que eu tenho. Como eu posso tirar disso o que eu quero? Não é o que é melhor financeiramente, é o que eu quero. Por exemplo, eu quero ganhar tantos por mês. E eu ganho hoje, sei lá, 20% do que eu quero ganhar. Qual é a estratégia que eu preciso fazer? Aí eu preciso encontrar pessoas, isso é com Deus. Eu preciso ter sabedoria, isso é com Deus. Então, a minha parte com Deus eu faço. Que é ler, orar, jejuar, é o meu Deus. É como eu faço com Deus. Eu vou na igreja porque eu me sinto bem, mas não é doutrina, não é porque Deus não veio para falar de igreja, você fala isso muito bem. Então, o que eu faço? Eu faço a minha parte. E qual é a minha parte? É dormir, acordar cedo, é estudar, é ler, é estudar sobre IA, é estudar os grandes palestrantes, é entender como é que o que o público quer quando vai uma palestra, o que ele vai sair de lá melhor do que entrou, o que eu tenho para extrair da minha vida que eu entenda que foi uma chave está muito na moda, mas que foi um trampolim para eu ir para o caminho que eu quero. Se a pessoa parar e olhar a minha vida hoje e olhar a minha vida em 2013, onde eu perdi uma mãe, em 15 dias tinha saído de casa de forma brusca, né, uma forma muito bruta, que eu na época nem levei isso a público, ela vai falar assim, peraí, ela podia ter se afundado naquela gordura ali e ficado. E eu estaria talvez morta. Então, e o meu filho estaria sozinho. Então, eu pensava duas coisas. Eu preciso me reerguer, eu sei que eu consigo me reerguer e eu quero mostrar pro meu filho o caminho que ele tem que ir. Se eu fosse fraca na favela, meu filho ia falar assim, pô, na primeira dificuldade eu vou ser fraco. Agora ele tá indo para os Estados Unidos. Eu falei, filho, você vai ficar lá fora. E daí, mãe? Eu pego o ônibus, eu pego isso, eu vou perguntar. E ele já cozinha desde os 7, ele que cuida da casa. E aí eu falo... E por quê? Porque eu precisei disso no passado. Eu não tinha inteligência, eu não tinha escola. Meus pais, infelizmente, me botavam em escola que eles podiam. E quando eu precisei, não tinha. Então, eu preciso hoje suprir isso. É que eu falo pro meu marido, eu falo pra ele assim, eu não vou te dar beijinho, eu vou te dar pancada, porque eu quero te ver melhor do que no trabalho, tá? Beijinho eu dou em casa. Eu falo, eu sou o oposto. Em casa eu sou a melação com ele. Mas no trabalho eu falo, cara, você fez errado. Você tem que fazer isso, vai atrás disso. E ele é mais brabo que eu, e ele às vezes não aceita, e ele vai querer me provar que eu estou errado, e ele faz mais forte. Porque sim. Porque senão, Dani, aí você vai chegar aos 100 anos e vai falar, poxa, meu filho está precisando de mim até hoje, eu tenho que trabalhar para ajudar meu marido, para ajudar não sei o quê, pô, eu tenho que pagar para fazer isso. Imagina, eu não consigo levantar da cama porque eu não fiz educação física. O desconforto te leva para onde você quer. Se a pessoa quer conforto, ela vai ficar parada. Não, e se a pessoa também entende que o desconforto é um lugar, só um lugar temporário para poder correr atrás. E você entendeu isso. Mais ou menos temporário. Porque quando você chegar no seu lugar que você quer, você vai arrumar outro desconforto para chegar no lugar melhor. Não, exatamente. Mas é uma coisa que vai buscar. Então, isso a gente tem muito na vida. Porque às vezes eu fico olhando a vida do outro, assim, é mais assim, estabilizada. Diferente. Tem gente que teve sorte. Vamos combinar. Fica assim, ó, em todas as áreas. Aí você fica olha pra nossa. Claro que também pelas nossas escolhas, pelo nosso jeito, a gente vai sem medo, impulsivo em algumas áreas, a gente vai tendo maturidade e vai olhando pra trás. Agora, assim, eu daria vários conselhos pra Dani do passado. Fala um. Cara, pensa antes. De fazer. E de falar, né? E de falar. Mas pensa em outra coisa, tenha medo. Porque medo é uma palavra assim que eu nunca tive. E medo te poupa de muita coisa. Muita coisa.
sabe? Medo. Eu acho que mais pensar medo, tenha medo. Outra E coisa até que porque você Deus, falaria, eu tá? falava assim, Deus vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito, porque Deus era tão de pertinho, você sabe como eu sou com Deus? Deus vai dar um jeito, eu não tinha medo, eu ia. E às vezes não era o que Deus queria e não dava jeito. Exatamente. Exatamente. Mas você também daria um conselho, porque você já carregou muita gente nas suas costas, Não, né? Você hoje em dia dá limite, né? Não, dou limite. E assim, penso em mim, penso no futuro, porque eu sempre fui muito também de pensar no presente só, sem me programar para o futuro. Para velhice, você vai envelhecer. Exatamente. Eu hoje penso assim, eu vou fazer, mesmo que às vezes eu tenha que dar, vamos dizer, vai ter desperdício de mim. Eu vou estar feliz? Hoje eu penso assim, eu vou tirar um tempo de uma energia que eu poderia estar lendo, estudando, vendo uma série que seja com meu marido, mas eu quero fazer isso. Porque se eu quero, eu amanhã não vou cobrar. Agora, se eu faço por obrigação, para ajudar, aí eu vou cobrar a pessoa. Exatamente. Então, a gente faz, agora eu faço tudo também que me faz bem. Que você faz por prazer. Que eu faço por prazer. Eu tava pensando assim, que a gente já tá mais de uma hora, e que a gente, na verdade, a gente não saiu com 28. Você falou agora casou com 28, a gente saiu antes, né? A gente se encontrou antes. Acho que era os 26. Né? 25, 26. Só que nós éramos, eu tava olhando pra gente, ela veio se maquiando no carro, porque ela sabe fazer tudo, né? E essa coisa da nossa vida vivida, e é tão bom a gente estar aqui, porque a gente se conheceu novinha. Tudo nosso era novinho, a pele era novinha. E a gente estava comentando uma coisa de maquiagem, a gente que é uma mulher madura, nós somos mulheres maduras. Então, antigamente a gente botava maquiagem e era tudo lindo, né? Ficava tudo lindo. Agora a gente bota menos maquiagem porque fica tudo encravado. Então, assim, isso é tão lindo. Assim, porque nós estamos aqui agora, nós nos conhecemos novinhas, com a pele cheia de colágeno, vivemos um monte de coisa, fizemos escolhas boas, ruins, colhemos as escolhas boas e ruins, ainda colhemos algumas coisas. Porque ninguém é perfeito. Estamos no processo ainda de colher o que a gente plantou, mesmo. Exatamente. E agora nós somos mulheres maduras, eu com a minha história e você com a sua história, que é uma Ana, assim, até assim, há um ano e pouco atrás, ou 2 anos, a gente tinha aquele grupo de oração lá em casa, até já tá diferente daquele grupo atrás, de tudo. De jeito, de tudo, assim. Então, te olhando pra gente, assim, você tá me inspirando, também sabe? A gente fica diferente. E você tá muito assim, você tá muito segura de quem você é, pra onde você quer ir. Tá sendo amada, né? Tá amando tem muita diferença também. De maneira saudável. Então, tá inspirando outras mulheres. Então, eu acho assim, você tem que continuar mesmo inspirando, fazendo palestras, porque você tem propriedade para falar. Então, não interessa quem fez, sei lá onde, estudou, sei lá onde, você estudou na vida. Na vida. E é lindo, assim, esse momento, eu te olhando agora, a gente novinha, conhecendo a história uma da outra, e você tá aqui onde você tá. Assim, muito obrigada por esse momento. Eu queria que você deixasse, porque você me inspira, e até desse tempo, eu tô lembrando o grupo de oração, e agora? Queria que você deixasse uma mensagem, porque assim, você viveu perrengue de grana, perrengue de amor, perrengue da balança. De profissão, né? De profissão, né? De descobrir, redescobrir, fazer faculdade, não fez no tempo que tinha que fazer, de balança. Ai, tô gorda, tô magra, tem que emagrecer pro padrão X, padrão Y. Exatamente, padrão Y. E tem mulheres que vivem isso também, essa coisa da balança, e você se assumiu. Não, gente, engordei, acabou, é isso. Agora emagreci, se eu tiver que engordar, vou engordar, enfim. Você tá se resolvendo nisso, sabe? Você se encontrou como mulher independente do que fulano ou beltrano acha, você tá realizada. Então, assim, queria que você deixasse uma mensagem para mulheres que estão passando perrengue emocional, estão no fundo do poço agora, que estão sem esperança, que estão assim, cara, a gente lida com gente, a gente recebe mensagem de pessoas que querem tirar a vida. Eu sei que você deve passar por isso também, eu recebo muitas. E as pessoas vêm nos procurar porque mal ou bem enxergam, né, alguém real. Você é muito real, muito pé no chão. Eu amo isso. Então, tem pessoas que estão assim em casa que, cara, eu não vou dar conta, eu vou tirar minha vida, eu desanimei. E agora como é que eu vou pagar a conta? Vai cortar amanhã a luz, porque acontece. Sim. Eu engordo, eu não sei mais como emagrecer, eu não tenho um ânimo.
esse vale não vai passar, porque às vezes demora pra caraca. Então, assim, queria que deixasse uma mensagem, assim, de uma mulher com propriedade para outra que já viveu. Aí faz sentido. Eu acho que em todos esses momentos da minha vida em que o que era o padrão, o que era o estabelecido certo, eu estava errada, né? Estava do jeito diferente. Eu tinha uma coisa que eu acho que as mulheres têm que ter. Saber que você tem uma força, que na hora que você precisa, ela vai vir. E se você não tem hoje, você pedir a Deus. Porque Deus, ele não é uma coisa inatingível ou o que está dentro da igreja. Ele está dentro de você e ele criou você. Eu acho que as pessoas não entendem que ela foi criada, lapidada. Então, você é muito especial. Então, quando as pessoas teve até amigos meus próximos que me ligaram e falaram: Ana, eu te liguei, tinha tomado remédio e me ligou. E aí eu falei para esse meu amigo, eu falei assim: você vai no banheiro, você vai vomitar, botar o dedo na goela e vomitar, e se em 3 dias Deus não revelar quem ele é para você, eu vou aí e ainda te ajudo a você se matar. Eu falei assim mesmo, juro que não é fazer, né? Mas eu falei. Mas... E aí ele até hoje me agradece muito. Hoje ele faz coisas maravilhosas para animais, para crianças. Então, o que eu queria que você percebesse, assim, que você é especial mesmo que você não se veja especial. Mesmo que ninguém fale para você, mesmo que você não tenha ninguém cercado, mesmo que as pessoas só tenham te traído ou te machucado, ou você foi uma pessoa muito difícil. Porque tem gente também que já foi muito ruim, muito difícil. É saber que você não é o que você está hoje, para começo da história. E você pode mudar tudo em você. Tudo. E não precisa ser externo. Não é externo que vai fazer você ser uma pessoa que vai alcançar o lugar que você quer. É o que você tem dentro de você. Então, se você tem coisa ruim dentro de você, começa a lapidar isso. Porque o que você pensa, você fala. E o que você fala, você age. E o que age traz traumas. Ou traz bênçãos. Então, é isso. É acreditar mesmo. É tirar foco. Hoje eu estou numa fase, Dani, que é tirar o que não vai me agregar. Eu tô aqui para as pessoas que eu amo e que me amam, mas elas não podem bloquear o caminho que eu escolhi para minha vida. Porque se eu paralisar, eu amanhã vou falar: caraca, por que eu fiquei 4, 5 anos para realizar uma coisa que eu podia realizar em 6 meses? Errou, gente. Fez aquilo ali, igual eu com palestra. Não deu certo? Beleza, beijo, tchau, fui, vou para e-book. Não deu certo? Vou trabalhar com marketing. Não vou fazer assistente de câmera, vou trabalhar como diretor. Eu só vou trabalhar. Porque na minha cabeça, quando você trabalha... Meu pai morreu quando ele parou de trabalhar. As pessoas, quando param de ser úteis, úteis para si mesmo. Porque você precisa acordar e ter um propósito. Você acorda e olha, vou ver isso. Você está passando tempo. É verdade. Você está aquilo ali para descansar é uma coisa. Agora, você faz aquilo ali por uma obrigação, as pessoas não vão te dar mais valor, porque realmente ninguém vai te ver mais valor. Ninguém vai ter nem dó de você. E você ter dó de você, porque tem muita gente que tem dó de si. Você ter dó de você só vai te colocar para cada vez mais buraco. Eu falo que depressão é uma coisa séria, é séria. Mas na minha cabeça, é pessoas que nunca passaram perrengue na vida, porque eu não tinha nem tempo de ter depressão. Quando eu começava a chorar, eu falava assim: acorda, levanta esse choro, encolhe, porque amanhã você tem que pensar no que você tem que fazer para sair desse buraco. Então, é isso, sabe? E sempre tem gente que vai te ajudar. As pessoas, às vezes, não dão trabalho, mas elas vão te dar uma diretriz, vão te mostrar com o exemplo delas. Então, assim, o que eu tenho de conselho é: sugue o máximo que essa vida tenha para te dar e faça dela o que você acha que é valoroso. E se você não acha que as coisas estão bem, mude. Não tenha vergonha, não tenha medo de sair de um casamento, não tenha medo de falar para sua mãe algumas coisas. Saiba que, às vezes, o silêncio é muito mais sábio. Ele dá muito mais resposta do que as suas palavras agressivas. Mas você também ser refém de uma sociedade, de uma família que só te suga, esquece. Você vai se sentir doente, você vai ficar doente, você vai morrer e vai ficar todo mundo por aí. É verdade, vivendo a vida. Ai, Ana, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, amiga. Muito sucesso, que eu seja pé quente aqui. Já é pé quente na minha vida, gente. Pro diferentona. Eu vou botar o arroba da Ana também, o livro sobre a trajetória das Paquitas. Já você conta Paquita. Então, esse livro, gente, eu tenho fotos em coloridas. Ele foi feito na maior editora de Portugal, da Europa. Ele é traduzido em espanhol, em inglês.
Só tem vendido comigo porque eu pego remessas e mando. Mas quem pode pedir na editora, lá na minha bio, tem direto pela editora. Demora um pouquinho, que vem de Portugal, mas chega. Olha aqui, tá na bio dela, vou botar o Instagram dela, com certeza você já segue. E se você queria ser Paquita, você vai adorar ler, porque aí tem tudo que aconteceu com uma Paquita. Então, bora. Exatamente, mas é que eu era morena, tinha que botar cabelo de louro, enfim. Muito obrigada, tinha amiga. outros caminhos pra você, muito maravilhosos. obrigada de verdade, tá? Eu que agradeço e também te admiro muito, principalmente porque você também não é uma pessoa que sossega, né? Você está sempre querendo não só ajudar, mas também fazer a diferença com as suas coisas no lugar em que você possa ser instrumento para outras pessoas. Isso já é um mover de Deus. Então, às vezes, não é ser pastora, não é tá no púlpito que você vai fazer só a diferença. Eu acho que tem caminhos e caminhos. Exatamente. Foi um ciclo que fechou como o meu de missionária e hoje a gente tá para outro. Exatamente. No final da vida a gente não sabe, vamos ver. É que Deus pode dar pra gente, enfim. A gente vai obedecer mesmo e por aí vai. Gente, foi mais um episódio maravilhoso com essa minha amiga de coração. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Se vocês amaram, compartilhem, curtam. Na verdade, se vocês não amaram também, compartilha, curte, faz tudo. Obriga todo mundo que ama vocês a seguir, a Ana, me seguir, o canal, tá bom? Espero vocês no próximo episódio. Beijo, gente. Beijo. Tchau.